Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Zump. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Este canal aborda pelo menos 3 assuntos, né? De forma geral, 3 assuntos. Conservadorismo, nós falamos sobre liberalismo, seja o liberalismo clássico ou até o anarcocapitalismo. A gente explora aqui o espectro político mais à direita e nós falamos um pouco também sobre teologia aqui nesse canal. Se você quiser também algum assunto que você queira que a gente aborde aqui, é só pedir aí nos comentários que a gente providencia. Ok, então, dando continuidade ao nosso pensamento de hoje, a gente estava falando sobre as pessoas que usam jargões, né, as defesas que usam hoje em dia, esses jargões vazios como você está falando isso porque você não entende, né, que a esquerda defende você, que você é um pobre de direita, né, como se você não pudesse ser um pobre de direita, né? Como se você for pobre, você só pode ser de esquerda. Se você for pobre, você tem a obrigação moral de ser um esquerdista. Isso se dá porque as pessoas pensam que o esquerdismo defende os pobres, que o esquerdismo, tá? As pessoas que levantam essa bandeira, vamos defender os pobres, os indefesos, os fracos, os oprimidos, e acham realmente que essas pessoas lutam, né, pela defesa dos pobres, dos indefesos, dos oprimidos. E não é verdade, eles lutam em defesa deles mesmos. O que eles querem é poder, e uma vez chegando ao poder, escravizar toda uma massa, né? Vamos pensar de uma forma assim. Vamos pensar dessa forma. Ninguém gosta de ditadura, a não ser os ditadores. E quem, né, se ancora nessa estrutura, nessa máquina que o governo estabelece, para poder dominar as outras pessoas. Porque ditadura é sinônimo de privação de liberdades. E tanto faz se essa ditadura é de direita ou se essa ditadura é de esquerda, certo? E essa ditadura, quando eu falo ditadura aqui, eu estou falando de perda de privilégios, de perda de privilégios do cidadão, de perda de liberdade. Então, numa ditadura você não pode dizer o que pensa, é privado da sua liberdade de expressão. Numa ditadura você é privado de sair do lugar onde você está, sem uma autorização do governo, você é privado de publicar aquilo que você pensa. Um vídeo como esse, por exemplo, se fosse numa ditadura de esquerda, por exemplo, ele jamais poderia ser publicado. Numa ditadura você não pode abrir um negócio da forma que você quiser. Numa ditadura você não pode publicar um livro, se não for, né, tiver o aval do governo. Ninguém gosta de ditadura, certo? Mas quando você pensa que tem que existir um governo e esse governo tem que te dar, certo? Tem a obrigação de te dar saúde, tem a obrigação de te dar educação, tem a obrigação de te dar segurança, ok? Tudo bem? Você pode até ter um pensamento de que possa existir um governo limitado em poderes e funções. Esse é o pensamento do liberalismo clássico, por exemplo. Esse governo vai ter que te suprir condições básicas. Mas, a partir do momento que você pensa que o governo também tem que pagar suas contas, que o governo tem que financiar qualquer projeto que, eu sou um artista agora e eu quero que meu projeto seja financiado pelo governo, então você está, na verdade, defendendo que o dinheiro de outras pessoas vão ser tirado deles, vão ser expropriados deles, vão ser roubados via impostos e dados para você, para que você possa realizar aquilo que você quer. Então, nesse caso, você vai se identificar como pobre, como um coitadinho que precisa ser sustentado pelo governo, e você vai defender que pessoas trabalhem para que você seja sustentado. Esse é o pensamento esquerdista. Só que isso vai muito além disso, certo? Vai muito além desse signo que eu acabei de construir, dessa simbologia que eu acabei de construir. Ser pobre no contexto esquerdista não significa ter poucos recursos, não significa ser um oprimido, não significa ter pouco dinheiro. Ser pobre é, na verdade, certo, participar do processo revolucionário. Para eles realmente é isso, certo? E ser povo é participar desse projeto revolucionário. Então, para um esquerdista, povo é o pessoal do MST, do MTST, do movimento LGBT, de todas essas bandeiras feministas radicais, dos ecologistas radicais, ou seja, todos os militantes que participam desse processo revolucionário de imposição de um governo que vai se apropriando das nossas liberdades cada vez mais. Então, 1% da população brasileira é povo e todo o resto é burguesia. Então você pode ser pobre, mas se você pensa em ser honesto, pensa que você tem que pagar suas contas, que você tem que trabalhar, que você não precisa expropriar ninguém porque você não acredita, como a Márcia Tiburi, por exemplo, que não existe lógica no roubo, porque roubo é de fato um crime, você está tirando algo de alguém, que alguém
se esforçou para ter, porque os seus princípios são baseados no cristianismo, baseados em honestidade, então você não é pobre, você é um burguês e você tem que ser eliminado durante o processo revolucionário. Então, também vamos lembrar que para essa nova esquerda gramsciana, né, que pensa no pensamento de Gramsci, o pobre, na verdade, são os novos pobres, que é o bandido, é o drogado, é o cara da Cracolândia, é o criminoso, é o assaltante, é o traficante, é o abortista e todos aqueles que ficam à margem da sociedade porque não podem conviver com ela, obviamente. Então, meus amigos, quando alguém disser que você é um pobre de direita, então diga, eu sou um pobre, sou de direita, porque eu não assumo que governos, né, se estiquem, né, agigantem o seu poder sobre mim. Na prática é o seguinte, alguns liberais até colocam assim, né, que liberal não é nem de direita nem de esquerda, está à esquerda ter mais poder, né, nas mãos para poder crescer sobre as liberdades individuais, e os liberais dizem que a direita faz a mesma coisa. Mas isso não é verdade. Vamos colocar assim que direita e esquerda, na verdade, como coloca o politólogo Alberto Mansuetti, certo, que é um liberal, formando aquele grupo dos liberais da América Latina que querem promover uma antítese ao Foro de São Paulo. E ele coloca o seguinte, que direita e esquerda pode ser definido mais ou menos assim, de que você quer mais ou menos governo. Então, quanto mais a esquerda, na verdade, você quer mais governo, você quer mais imposições, você quer mais impostos, e quanto mais a direita, você quer menos governo, menos imposições e mais liberdades individuais. Ok, então, amigos do canal Zombie, por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, tchau, tchau.